quero nesse momento, irmãos, aqueles que estão aqui presentes, nós vamos estar elevando a Deus uma oração, para que Deus nos abençoe nesse momento em que o Samuel Araújo da Silva e a Lúcia Mesquita de Araújo vem diante de mim, ministro do Evangelho, para receber a bênção do santo matrimônio. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, a Tua palavra diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, eu estarei no meio deles. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui agora diante de Ti, Senhor, e dessas testemunhas, para dar início à celebração deste matrimônio diante de Ti. Nós queremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedir a Tua presença durante este tempo e este momento, em que nós podemos, Senhor, glorificar o Teu nome e Te agradecer. Este casal que comparece diante de mim, Senhor, diante da igreja, para receber a bênção, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero comunicar aos irmãos presentes, aqueles que aqui estão presentes, que eles já são casados e agora eles comparecem perante a igreja para receber a bênção do santo matrimônio. Então eu quero dizer que está aqui o certidão de casamento deles, para quem quiser provar que eles estão casados. O casamento foi lavrado em 24 de 9 de 2009, sobre a ordem número 17.401, e eles se casaram nesta data, E então está aqui. Nós vamos também fazer um tema de casamento religioso, para quem quiser ver. Obrigado. Eu quero também, depois desta oração, estar lendo aqui um termo de casamento religioso. Neste termo, comparece perante mim Paulo de Freitas, RM 494/SP, ministro do Evangelho, na Igreja do Brasil para Cristo, em Jardim Guatemi, São Paulo, em 9 de fevereiro de 2013, às 19 horas, ele, Samuel de Araújo Silva, nascido 28 de 10 de 1970, natural de São Paulo. Ela, Lúcia Mesquita de Araújo, nascida a 3 de setembro de 3 de 9 de 1968, natural de São Paulo. Casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Número do registro do cartório, nós já lemos aqui, 17.401. Lavrado em 24 de 9 de 2009. Conforme os princípios das Escrituras Sagradas se apresentam para receber as bênçãos do santo matrimônio, como diz Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então está esse texto no livro de Hebreus, capítulo 4. Eu quero também aproveitar esse momento para dizer aos presentes e ao casal aqui presente que o casamento é uma instituição divina. Foi Deus que o
Criador do casamento, do matrimônio. E vocês hoje vêm diante de mim, ministro do Evangelho, para receber essas bênçãos do santo matrimônio. O casamento também, ele é um empreendimento que nós temos na nossa vida. É como se fosse uma empresa. Nós devemos investir. Nós devemos fazê-la crescer. O casamento é um dos maiores empreendimentos que nós fazemos na nossa vida. Por ser uma invenção de Deus, uma criação de Deus, e porque Deus viu que o homem estava só. E então Deus arruma para o homem uma adjutora, uma ajudadora, para que estivesse sempre diante dele. Portanto, o casamento foi Deus que o fez. Porque o homem sozinho estaria incompleto. E a mulher sozinha também estaria incompleta. Portanto, Samuel, Lúcia, ela completa você. Lúcia, Samuel, completa você. Deus quis assim. Para que um desfrutasse do outro. Para que um desfrutasse do amor, do carinho, da intimidade. Então Deus pensou tão bem em nós quando Ele criou o casamento. Ele sabia que a gente não consegue viver sozinho. Eu quero, depois de ler o termo de casamento, eu quero também dirigir a vocês algumas mensagens, passagens da Bíblia Sagrada, que eu quero estar lendo aqui. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento da mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. 1 Pedro 3:1. E 4 versos bíblicos como base para o casamento, para o nosso casamento cristão. Eu ainda tenho uma palavra que quero deixar aos noivos. No casamento,
é um empreendimento. Cada um de nós precisamos investir no mesmo. Lúcia, invista no seu casamento. Samuel, invista no seu casamento. É muito comum, às vezes, a pessoa casar e ela não fazer mais nada para melhorar o casamento. Por isso que muitos casamentos se desgastam. Vai se desgastando com o tempo. Eu estava conversando hoje, de manhã, com a minha esposa. Tudo se desgasta, até uma casa nova. Eu falei com a minha esposa, depois compartilhei com a nossa irmã, do Thaís também. Tudo se desgasta. Você compra um carro hoje, ele vai se desgastando. O casamento também sofre desgastes. E se nós não investirmos no nosso casamento, ele vai se desgastando também. Vai chegar um tempo que o casal já perdeu a afetividade, já perdeu o amor, já perdeu o carinho pelo outro. Então há necessidade de investimento. Chega um dia, por exemplo, da data do casamento de vocês, hoje, relembre isso com alegria. Vão viajar junto, saiam. É muito comum os casais, depois que chega um tempo, não investem mais na vida a dois. É muito importante isso. Um outro conselho que eu quero deixar: ame seu cônjuge. O amor é muito importante na vida a dois. A Lúcia deve amar o Samuel, e o Samuel deve amar a Lúcia em todo o tempo, até que a morte os separe. E o amor, a gente não deixa assim por acaso, de qualquer maneira. O amor não, ele se sacrifica. Então, a palavra que eu estou deixando para vocês, eu estou deixando de coração. Uma outra coisa: ame seu cônjuge, valorize o seu cônjuge. Todo mundo precisa ser valorizado. Nas pequenas ações, nas pequenas atitudes. Possivelmente, às vezes, é muito difícil, às vezes o marido pega uma camisa, está lá passadinha, mas ele não chega na esposa e não diz: puxa, como você passou bem aí a minha camisa, obrigado. Ele já está acostumado a receber. A mesma coisa, a esposa, quando ela diz uma palavra de carinho ao marido por alguma coisa que ele fez de bom para ela, isso também é um senso de valorização. Nós precisamos ser valorizados. Todos nós sentimos bem quando somos valorizados. E o casamento, quando o marido sabe valorizar a esposa, e quando a esposa sabe valorizar o marido, esse casamento tem durabilidade. Outra coisa: aprenda a ouvir e a falar com o seu cônjuge. Os sentimentos mais escondidos do nosso coração, a gente tem que expressar. A primeira pessoa que a gente tem que expressar é com o nosso cônjuge. Às vezes, a gente costuma expressar isso para terceiros, para outras pessoas, mas a gente não expressa para o nosso cônjuge. Então, que essa palavra que o Senhor está nos dando nesta noite, ela venha servir Samuel. Aprenda a ouvir e a falar. Lúcia, aprenda a ouvir e a falar. Uma das coisas mais principais para nossas vidas é aprender a ouvir e aprender a falar. Eu penso que nós aprendemos a ouvir primeiro do que falar. Por isso o Senhor nos deu uma boca só e 2 ouvidos. Por isso Deus é sábio. Ele deu uma boca só para nós, mas nos deu 2 ouvidos para nós aprender a ouvir e a falar. Então, quando o cônjuge chega nesse aspecto, chega nisso, eu e seu cônjuge,
mais de 35 anos de casados. Então, a gente está aprendendo isso aqui. Outra coisa, confie no seu cônjuge. Tem pessoas que ela levanta a suspeita com facilidade. Se o marido chega um pouquinho mais tarde, onde você andou? Se a mulher que trabalhava fora chega um pouquinho mais tarde, onde você andou? Aprenda a confiar. É muito importante a gente não levantar a suspeita e aprender a confiar na pessoa que Deus pôs ao nosso lado. Uma outra coisa que eu quero deixar para você: confie no seu cônjuge, seja um com o seu cônjuge. Deus, quando falou, serão os dois uma só carne, realmente é isso. Nós não podemos, depois do casamento, agirmos independente. Termos a nossa vida independente um do outro. Todas as decisões que formos tomar, pelas mais simples que possam ser, estejam juntos. Seja um com o seu cônjuge. Perdoe sempre o seu cônjuge. Essa é uma receita maravilhosa para a gente ter muitos anos de casado. Perdoar sempre. Sempre, de vez em quando, Samuel vai falar com você, Lúcia, Samuel, Lúcia também vai falar com você. Mas se não houver, nem no meio do casal, no meio dessa união, o perdão, vocês não vão viver durante muito tempo. Amém? Administre o lar de comum acordo. A maior parte dos casais, eles atropelam esse princípio. Porque às vezes a mulher quer administrar segundo o que ela quer. Ou o homem quer administrar segundo o que ele quer. Não. Tem que haver comum acordo. Vocês podem dizer comigo? Comum acordo? Comum acordo. Se vocês vieram para essa cerimônia, porque vocês concordaram entre vocês. Não importa quantas testemunhas nós temos aqui, vocês estão diante da maior testemunha que há nos céus e na terra. É Deus. Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é o maior. Então nós estamos diante, irmãos, da maior testemunha agora. Eu já vi cerimônias que a igreja nem cabia de gente. Mas a cerimônia terminou em pouco tempo. Menos de um mês. Menos de um mês. Já estava terminado. Então, administre o lar em comum acordo. Tudo que for fazer. Acordo. Uma outra chave da vitória: interceda pelo seu cônjuge. Lúcia, eu estou tirando esse tempinho aqui porque nós precisamos dessa palavra. Eu preciso dessa palavra. Minha esposa precisa. Aqueles que estão aqui também precisam. Aprenda a interceder, a orar pelo seu cônjuge. Lúcia, ore por Samuel sempre. Samuel, ore por Lúcia sempre. Quando ela estiver nervosa, vai lá. Em vez de você ficar bravo com ela, ore por ela. Mesma coisa, Samuel, o dia que estiver nervoso, vai lá, ore por ele. Aí o casal vence. Às vezes, há necessidade da gente passar esse tempo de oração em favor do nosso cônjuge. Esposa em favor do marido, marido em favor da esposa. Isso é investimento. Seja uma companhia na intimidade. Casamento
casamento traz intimidade para você, para cada um de nós. E a gente tem que saber ser uma companhia nesse momento de intimidade. Nada de egoísmo, nem de um e nem de outro. Eu falo com muita seriedade, porque muitos casamentos, eles se rompem aí. Quando um não tem intimidade com o outro. E aí se acaba. Acaba. E, por último, dei 10 mandamentos para vocês aqui. Está gravado aí, né? Depois vocês passam para eles. Esses 10 mandamentos que eu estou passando para vocês. Renovem os votos matrimoniais com o seu cônjuge. Vocês estão aqui hoje praticamente recebendo a bênção do matrimônio, mas também renovando os votos matrimoniais de vocês. É muito importante o casal estar renovando os votos matrimoniais. Portanto, hoje vocês comparecem diante de mim, ministro do Evangelho, para fazer esses votos matrimoniais e renovar. Porque vocês já estão casados há 4 anos, mas para receber a bênção. Amém, queridos?